Bom dia, e hoje a nossa leitura é a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa leitura para que sejamos pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Ação de graças. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, pensamos continuamente nas obras de vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus nosso Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. O nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. E vós os fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes do céu seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Capítulo 2. Ministério de Paulo em Tessalônica. Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos confiados em nosso Deus pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fim interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos no meio de vós. Como a mãe acariciar os seus filhinhos, assim em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Vós vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e de nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, pregamos-vos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e também Deus, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos convosco que crestes. E sabeis que procedemos com cada um de vós, como um pai com seus filhos. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportardes de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo, tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens, visto que nos proíbem pregar aos gentios para que se salvem, e com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever, pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões, mas Satanás nos impediu. Pois quem, senão vós, será nossa esperança, nossa alegria e nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus Cristo no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Missão de Timóteo. Assim, não podendo mais esperar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas,
e enviar-vos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Ele tem a missão de vos fortalecer e encorajar na vossa fé, a fim de que em meio às presentes tribulações ninguém se amedronte. Vós mesmos sabeis que essa é a nossa sorte. Estamos ainda convosco, vos predizíamos que haveríamos de padecer tribulações, é o que acontece, estáis sabendo. É esse o motivo porque, não podendo mais suportar a demora, mandei colher informações a respeito da vossa fé, pois receava que o tentador vos tivesse seduzido e resultasse em nada no nosso trabalho. Boas notícias de Tessalônica. Mas agora Timóteo acaba de voltar da visita que vos fez, trazendo excelentes notícias de vossa fé e caridade. Ele nos falou da afetuosa lembrança que de nós sempre guardais e do desejo que tendes de nos rever, desejo que é também nosso. Assim, irmãos, somos consolados por vós no meio de todas as nossas angústias e tribulações, em virtude da vossa fé. Agora sim, tornamos a viver, porque permaneceis firmes no Senhor. E como poderíamos agradecer a Deus por vós, por toda a alegria que tivemos diante dele por vossa causa? Noite e dia, com intenso e extremo fervor, oramos para que nos seja dado ver novamente a vossa face e completar o que ainda falta à vossa fé. Que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos preparem um caminho até vós. Que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua e para com todos os homens, como é o nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações e os torne irrepreensíveis e santos na presença de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. No mais, irmãos, aprendestes de nós maneiras como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais, pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vos temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar esses preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus a vos amardes uns aos outros, e é o que estáis praticando para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como vô-lo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente, em presença dos de fora, e não sereis pesados a ninguém. A vinda de Cristo. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não procederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Espera vigilante. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação,
porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Conselhos de despedida. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles singular amor, em vista do cargo que exercem. Conservai a paz entre vós. Pedimos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal, antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque essa vossa respeita a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus de paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel àquele que vos chama e os cumprirá. Irmãos, orai também por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Peço-vos encarecidamente no Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Saudação e ação de graças. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sentimos a obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos, aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros, de sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Vocação na perseguição. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. De fato, justo é que Deus que dê em paga aflição àqueles que vos afligem, e a vós que sois afligidos o alívio, juntamente conosco, no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis, e vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Nessa esperança suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação e que leve eficazmente a bom termo todo o vosso zelo pelo bem e a atividade de vossa fé, para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Vinda do Senhor Jesus. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade,
mas consentiram no mal. Comunhão na oração. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E pelo anúncio do nosso Evangelho vos chamou para tomardes parte da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, console os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. Capítulo 3. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevemos. Que o Senhor dirija os vossos corações por amor de Deus e a paciência de Cristo, o trabalho que dignifica. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecer e ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer o que ordenamos por essa carta, notai-o e, para que ele se envergonhe, deixai de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. O Senhor da paz vos conceda paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. A saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas, é assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e seja com todos vós. E amanhã nós continuamos a outra leitura. Deus abençoe.